espaço, transformando luz, desenvolvendo para nós energias positivas e muita luz. Médico levamos para nossas casas, Deus, sociedade, está aberta a sessão do sábado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. Fala sobre o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde está lidar com o progresso moral. E ao Espiritismo, que está reservada a tarefa de fazê-los subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados a combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, com os pilatos do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que queres crucificá-lo? E, no entanto, deixe que conduza ao suplício. E por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, e pela invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo ainda não consegue cumprir toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam a quem incumbe a tarefa e o dever de estipar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhes entravam na marcha. Expulsar o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-la do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Essa aqui está na parte das Instruções dos Espíritos, do capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. Então agora, nosso irmão Egídio, boa nova, vai fazer a explanação. Bem-vindo. Boa noite aos queridos irmãos. É com profunda satisfação, ainda mais, com profunda gratidão a Deus pela oportunidade da existência, que nós aqui nos encontramos. Com alegria por sermos convidados a estudarmos juntos, a trocarmos ideias, conhecimentos, a pensarmos um pouquinho mais em torno do Evangelho, que Jesus nos trouxe a lei natural para que nós empreendamos com segurança o caminho evolutivo, rumo à perfeição, que é o propósito de Deus, nosso Pai, na nossa criação. Meus queridos irmãos, nós agradecemos profundamente também a Jesus por ele nos haver trazido o exemplo dessa lei natural, e a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, sublime exemplo de resignação e obediência a essa lei natural. Assim, então, que possamos trocar ideias, pensamentos, mentalmente, em torno deste tema que nós escolhemos para estudo. Não é palestra, fique bem claro. É simplesmente uma troca de ideias, mexer com nossas ideias e abrir, expandir nosso campo mental, crescendo. Para quê? Para atingir esse objetivo que nós propusemos. Então, nós trouxemos para a noite de hoje um complemento do primeiro ensinamento que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos devem saber qual é, certamente.
Kardec nos disse: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse princípio para nós, objetivo maior, qual seja ele de nós abrirmos nosso campo mental, trabalhando fundamentalmente a fé. Então, nós usando esse princípio que Kardec nos traz, quisemos conversar, trocar ideias em torno de um tema que é muito interessante, como se toca, que é a segunda aparição de Jesus aos apóstolos. E essa segunda aparição eu quero ampliar em termos de título, para que todos vejam que nós podemos trabalhar. Segunda aparição de Jesus aos apóstolos é a incredulidade de Tomé. Por que eu quero trabalhar a incredulidade? Porque nós estamos inseridos nesse ensinamento. Certamente Jesus, quando foi juntando aqueles 12 apóstolos, aqueles seus 12 discípulos, ele escolheu Tomé como uma função importantíssima. E ela não fica só restrita ao tocar para acreditar, ver para crer. Não. Nós temos que ir a procurar um pouquinho além. Temos que fazer aquilo que Jesus nos solicita, ver com os olhos de ver, ouvir com os ouvidos de ouvir. Nós precisamos nos esforçar. O estudo do Evangelho não pode se restringir a uma leitura dinâmica. Não pode ser uma leitura casual, nem tampouco uma leitura de socorro só. Ela tem que ser um estudo profundo, ao dizer de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, tem que ser tão profundo que ele serve para abrir nosso campo mental e podermos fazer aquilo que Jesus nos mostrou ser capacidade de cada um de nós. Deus, nosso Pai, nos criou a todos simples e ignorantes, com a capacidade de evoluir para o bem, para a perfeição. Mas essa capacidade, qual é? Jesus, que nos trouxe a nós como grande mensagem? Ele, ao dizer de algumas crenças, ele fez milagres. Mas nós hoje, estudantes do Espiritismo, sabemos que não houve milagre nenhum. Simplesmente demonstrações de capacidade. De capacidade como sendo centelhas divinas, filhos do nosso Pai Celestial. Ele não foi nenhuma divindade à parte, nenhuma criação diferente do que nós. Ele é nosso irmão, nosso maior irmão, é nosso engenheiro sideral. Por quê? Porque ele nos ensina, e veremos agora, ele nos ensina como avançar, como desenvolver essas capacidades para atingir a perfeição que nosso Pai Celestial solicita e espera de nós. Porque a misericórdia divina, ela nos orienta, nos leva a nós atingirmos a perfeição. Nós somos co-criadores. Nós devemos entender isso. E Jesus, quando ele tem suas passagens, seus ensinamentos, ele nos mostra o que nós podemos fazer.
São capacidades iguais. Somos centelhas. Eu sou de origem divina. Parece jactância, não? Mas minha origem é divina. Eu sou uma centelha de Deus. E cada um de vocês. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Por quê? Porque nós podemos atingir no processo evolutivo aquilo que nosso Pai oferece e que Jesus mostra para nós. Então, queridos irmãos, nós precisamos aceitar dessas capacidades e compreender como é que nós vamos desenvolver capacidades se nós não conhecemos, se nós não entendemos os princípios fundamentais, se nós não fazemos aquilo que Sócrates leu para todos nós e para a humanidade. Conhece-te a ti mesmo, não diz. Então, parte tudo do autoconhecimento. Essa fé inabalável que Kardec nos chama a atenção e que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade, se sustenta em quê? No autoconhecimento. Se eu sou centelha divina e eu me conheço, conheço o meu Pai, conheço a origem que eu tenho e as possibilidades que eu tenho. Então, nós precisamos compreender exatamente qual é a nossa estatura atual, de onde nós viemos, mas compreender claramente os valores que nós temos. Por isso que estou falando da necessidade do estudo para desenvolver as capacidades que Jesus nos mostrou poderíamos ter. Ele disse para nós que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e outras coisas mais que nós não compreenderíamos. Então, se ele nos disse isso, eu não estou dizendo nada de diferente. Nós precisamos fortalecer esses princípios. Mas então, nós tomamos essa passagem de Tomé porque ela é significativa para nós. Nós precisamos analisar alguns pontos, alguns detalhes que possam assinalar para nós, em determinados momentos da vida, como decidir nossos atos, como avançar, como evitar o erro e como evitar que essa doença do espírito que foi recém falado nessa mensagem, o egoísmo, ele não nos atinja. Nós precisamos nos conhecer. Eu preciso conhecer o eu, sem o ismo, porque o ismo é a deformação, o ismo é exagero, o ismo é o que? Ambição, doença. Eu desejo a mais daquilo que eu tenho capacidade de fazer hoje. É desejar, mas sem ter a condição desenvolvida. Porque nós temos que dar tempo a cada situação. Cada dia é um ensinamento para todos nós. Nós não podemos atropelar. Então, o ismo, nós precisamos entender. Eu preciso conhecer o eu, combatendo o ismo. Esse é um objetivo que nós podemos propor. E assim, então, nós estaremos acompanhados por forças, por espíritos esclarecidos, espíritos moralizados, espíritos espiritualizados. E poderemos ter uma ambiência de convivência favorável ao nosso crescimento. Porque quando nós nos deixamos levar pelo ismo, certamente haverá companheiros, espíritos encarnados e desencarnados,
que se associam a nós por esses ismos, por essas características negativas. E nós precisamos ir saneando nossa ambiência espiritual. Então, meus amigos, chegando ao ponto em que nós queríamos falar, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles e veio Jesus. Em que momento é este? Após a crucificação, Jesus aparece aos 11. Neste momento eram 10 apóstolos, aparecem, estando fechadas as portas, porque os apóstolos estavam se escondendo, temerosos de serem agredidos, combatidos, por seguirem o Messias, por seguirem Cristo. Então, eles reunidos e temerosos, decidindo o que eles iam fazer, aparece Jesus. E aí, a grande dificuldade que surge, e é a que traz a mensagem nossa de estudo nesta noite, é que Tomé não estava. Onde ele estava, Tomé? Ninguém fala disso. Quase não. Certamente a história marca. Mas Tomé, ele estava vendo onde e como as condições do corpo de Jesus. Então ele estava no meio da perseguição, agindo. Ele estava trabalhando, por assim dizer. Né? Ele estava combatendo a sua dificuldade. Quais? Qual era o que Tomé estava combatendo nesse momento? Se eram perseguidos, ele estava combatendo o quê? A falta de coragem. Ele teve a coragem de sair e verificar qual é o destino do corpo de Jesus. Né? Estava no sepulcro. Qual era o tratamento que ele ia ter posterior? Então ele estava à tarefa, ele não estava, digamos, fugindo. Nós tínhamos 10 que estavam escondidos, temerosos. Então, o relato que faz João a respeito deste acontecimento é mais ou menos assim. Nós vamos fazer uma pequena leitura. Eu me permito essa necessidade que eu tenho. Então, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles e veio Jesus. Os outros discípulos lhe disseram, quando Tomé chega, lhe disseram a ele: vimos o Senhor. O que aconteceu com Tomé quando ouviu isso? Vimos o Senhor. Primeiro que ele não acreditou. Se ele não, eu tampouco acreditaria. Né? Se vimos o Senhor. Ele não acreditou. E não só isso. Ele sentiu uma pontinha de ciúmes. E se revoltou, de certa forma. Então, disse... Tomé responde para eles: se eu não vir sua mão, em sua mão os sinais dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão ao seu lado, não acreditarei. Então ele desacredita de que realmente houvesse estado aí junto deles. Mas, continuando naturalmente a vida dos apóstolos, 8 dias depois, estando reunidos novamente pensando em que fariam com a situação deles, para onde iria cada um, Jesus aparece novamente. E aí, quando aparece, é importante dizer que essa aparição, eles estavam fechados, com as portas fechadas do local onde se encontravam, que era na casa de Pedro.
Então, eles estavam fechados e Jesus aparece no meio de todos eles. Assim, surge e aparece, materializa. E aí, Jesus olha para Tomé e disse: Tomé, põe aqui teu dedo e vê minhas mãos. Estende a mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Então, é interessante que Jesus interpela o Tomé, né? Ele se expõe a isso. Responde-lhe Tomé: Senhor meu, é Deus meu. E Jesus lhe disse: Por que me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso está anotado em João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ver o que é o que nós podemos analisar aqui. Tomé, ele se sente machucado, porque ele não vê, ele quer ver, mas ele não viu Jesus. Então, Jesus, obviamente, sentindo essa situação, ele novamente aparece para eles. Mas esse ensinamento, qual é para nós, no nosso cotidiano viver? Porque a história, contada de uma forma ou de outra, conforme a procedência e tradução, ele vai ter detalhes que nos encontram. Mas o que é o que acontece conosco? A questão que eu me proponho, que proponho raciocinarmos, é nós, hoje, realmente, nós não precisamos ver Jesus para crer nele. Nós acreditamos em Jesus mesmo? É uma pergunta que eu faço. Por quê? Porque ao ver nosso relacionamento no mundo, porque aqui nós estamos vibratoriamente ao uníssono, nós estamos meditando, pensando juntos, tema, não só o tema, né? Nós estamos com um propósito de aprendizado, mas no mundo, como é que é isso? Nós vemos Jesus em nosso irmão? Nós, quando estamos, até hoje comentar, quando eu estou fazendo uma negociação, eu vejo meu irmão, porque esse meu irmão pode ser Jesus. Como eu trataria ele? Se Jesus viesse aqui, porque ele não vai vir, por favor, né? Ele não vai vir de Nazareno. Né? Jesus, seria muita pretensão de nossa parte, não? Mas Jesus, ele aparece para nós de infinidade de formas durante o nosso dia. Essa criancinha que vai correndo aí, o pedinte que bate na nossa porta e pede um gole d'água, né? Ou pede um dinheirinho, ou pede uma comida. Como nós tratamos Jesus? Né? Nós devemos nos perguntar isso, porque é aí onde nós começamos a nos conhecer. Nós ver Jesus, todos nós gostaríamos de sentir a sua presença, mas nós podemos sentir a presença de Jesus. E só nós entrarmos em sintonia. Aí depende exclusivamente de nós. O que é a fé? A fé que me referi no início do Evangelho, no início de nossa conversa, fé inabalável, é uma capacidade individual. Eu não posso esperar que essa fé venha de fora para dentro. A fé é de dentro para fora.
quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um propósito, quando eu tenho objetivos, o que eu faço? Como é que eu me entrego às coisas? Quando eu vou passar por uma prova, por um teste, como eu chego lá? Eu chego com fé, acreditando que eu posso passar? Será que eu me preparei o suficiente? Porque quem está preparado, ele entra em um teste tranquilo. Mas entra, tem outro, que nem eu, né? Quando vai fazer um diálogo com os amigos, chega tremendo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Essa é a minha fé. Vacilante. Né? Esse meu dia a dia é o que eu tenho que analisar. Como é que eu enfrento o meu filho quando ele me traz um problema sério? Eu sou interpretivo, eu ouço, raciocínio, penso e dou minha opinião, consolo, esclarecimento. Como é que é meu processo de trabalho? Eu me dou o tempo para, entre a pergunta e a resposta, eu me dou esse tempo ou eu, levado pelo automatismo, né, atuar, eu vou ir intempestivamente reajo e muitas vezes provoco problemas maiores do que vem para ser solucionado por mim. Então, a fé é aquilo que eu desenvolvo individualmente, em mim mesmo. A crença, crer é fácil. Né? Nós trazemos na religião inércia milenar, né? Tradições, nós trazemos atavismos, nós trazemos situações que nos empurram e que nós fazemos automaticamente já. Porque não é uma nem duas encarnações, são muitas encarnações que nós temos conhecimento, porque a religião, quando que se origina? Quando nós surgimos. O que é a religião? É a ligação com Deus, religar. Né? Então, quando eu, como espírito, né? Quando eu me torno um espírito, um homem, em que a inteligência, né, invade o animal, entra no animal e eu me torno hominar, nesse momento, intuitivamente, a ligação com Deus existe. É uma necessidade minha. Então ela vem se desenvolvendo milenarmente. E hoje ela está cheia de dificuldades, erros cometidos, que é normal, e do processo evolutivo. Mas nós temos que reconhecer hoje e modificar essa situação. Essa modificação, existe uma ferramenta hoje para nós, palpável, visível. Qual é? O estudo. O Espiritismo nos traz exatamente a fórmula necessária para que nós venhamos ordenar, né, nosso raciocínio, nossa mente. Por quê? Porque nós aprendemos de que o corpo físico, ele nada mais é que uma investidura que se troca, usa-se, ele conclui seu ciclo e troca-se. Né? Esse ciclo de reencarnação. Então, quando nós aprendemos, entendemos, nós estamos num momento, essa é a grande transição para nós. Nós estamos pensando que a transição é mudança de planeta. Não. É a mudança nossa, é outro princípio. Antigamente nós nascíamos e morríamos, acabou. Materialismo, a nossa ideia materialista. Hoje, nós sabemos de quê? De que nós viemos de longa data.
nos encontramos na eternidade, inseridos na eternidade como espíritos imortais. E a reencarnação nos dá a oportunidade misericordiosa na criação de nós que evoluirmos e desabrocharmos, que era o que nós iniciamos falando, as capacidades que Jesus nos ensinou e que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Então, meus queridos irmãos, no momento em que nós nos reconhecemos espírito, perispírito e corpo, espírito e matéria, ligado pelo perispírito, nós sabemos de que nosso ponto de vista em todas as coisas deve mudar. É um ponto de vista esperançoso para nós. Por quê? Porque nós, concluindo a nossa tarefa neste momento, nós deixamos nosso corpo físico e damos continuidade à nossa vida no mundo espiritual. Para que nos prepararmos para um retorno? Porque é um eterno aprendizado nossa vida. Nossa vida não é um ciclo com início e fim. Ele é da imortalidade. Nós estamos inseridos na eternidade. Quando Tomé pede mostra para Jesus, é uma forma de dizer que nós precisamos compreender. Ele teve a coragem de se expor como o homem que duvida. Agora eu pergunto, como é que o avanço da ciência, como é que o avanço do conhecimento do ser acontece? Se perguntando, Tomé, que foi um dos apóstolos que acompanhou desde o início até o final Jesus, é que inclusive nós, em termos gerais, ouvimos de que Jesus não foi acompanhado por ninguém. Tomé o fez, escondido na multidão, mas ele foi e acompanhou até o Calvário, sofrendo a dor de perder, entre aspas, palavra, né? A dor de ver Jesus sofrer o martírio. Então, ele foi seguidor, ele não tinha problema, mas só que ele sempre questionou Jesus. É como aquilo que eu sempre digo, se certo ou errado, está para ser julgado, mas que não pergunta, não avança. Não se disse tradicionalmente o que pergunta chega a Roma, né? Então, não é assim. Nós precisamos entender. Não conhece? Pergunte. Não sabe como é que se faz? Pergunta, se faz. E se explica, questiona. Para quê? Para evoluir. Porque a evolução está nisso. Claro, eu não quero fazer aqui de Tomé um herói. O único que eu quero dizer é que vejam aqui, se ele estava naqueles 10 apóstolos, aqueles 10 discípulos, temerosos, fechados, ele saiu à procura, saber o que estava acontecendo fora, para saber qual é a decisão de tomar. Quando retorna, ele se sentiu emocionalmente abatido. E aí ele faz esse questionamento. Claro que nós devemos entender o seguinte: ele não tocou as feridas de Jesus, não tocou, né? O peito machucado pela lança, não. Ele simplesmente, no momento que ele viu, ele acreditou. Então nós precisamos hoje estudar com esses olhos, né?
Se questionar. Poxa, hoje a gente falou de reencarnação. Vamos ver se é verdade. Aonde que está? Evangelho segundo o Espiritismo explica. Livro dos Espíritos explica. Livro dos Médiuns explica. O quase esquecido, não, meu querido? O Céu e o Inferno, Gênesis, também completam todo esse Pentateuco espírita, que nós devemos estudar com amor, com carinho, porque ele é o roteiro evolutivo para nós. Meus queridos irmãos, nós precisamos trabalhar em torno do conhecimento. Então, eu, no momento de raciocinar e de estudar, além, agradeço a oportunidade de poder raciocinar, tomei e trazer para vocês. Essa a propositura de que nós devemos estudar, trabalhar por nós próprios, pelo nosso ego, saneando isso. Nós precisamos fazer isso, nos conhecer, nos ajudarmos uns ao outro, fraternar e solidariamente, e desenvolver as nossas capacidades. Nós, o que disse Jesus? Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Brilhe a vossa luz, mas nossa luz não deve brilhar para o vizinho, também, mas ela deve brilhar para Deus. Ama teu Deus por sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. Nós nos preocupamos muito, às vezes, em o próximo e esquecemos de nós. O que acontece? Muitas vezes nós enferrujamos, adoecemos, e nós precisamos suporte. Mas para isso precisamos nos ajudar. Precisamos nos doar um pouquinho. Temos que ir ao ponto de equilíbrio. Meus irmãos, nós, com a passagem de Tomé, quando Jesus claramente lhe diz, vós crestes, acreditastes porque vistes. Bem-aventurados aqueles que viram, que não viram e creram. O que significa isso? É que muitos de nós precisamos entender. Erastus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala a respeito da mediunidade. Quem não vive o fenômeno mediúnico e acredita nele, muito bom. Mas aquele que não vê e quer ver só estudando, só trabalhando, só produzindo, então nós precisamos acreditar por que a mediunidade se dá, Erastus. Porque a mediunidade é a mostra, uma das mostras para nós, da comunicabilidade da existência do Espírito. Comunicabilidade entre o mundo visível e o mundo invisível. Mas não temos que acreditar. Como é que nós acreditamos em Deus? Nós acreditamos em Deus? Sabe, eu me pergunto muitas vezes se eu realmente estou preparado para desencarnar. Essa é uma pergunta que nós poucas vezes nos fazemos, mas é necessária, porque nosso desencarne pode ser a qualquer momento. E nós temos que entender como é que é o processo de desencarne. A doutrina dos Espíritos nos explica. E nós precisamos compreender, nada muda. O único que acontece é nós deixamos o corpo físico. O estado mental que nós tivermos, esse continua. Se eu estiver em estado de perturbação, continuo perturbado. O corpo
se desfaz, se absorve a natureza, pronto. Agora o espírito continua igual. Se eu estiver acreditando, tendo fé, construindo coisas positivas, pensamento positivo, eu não tenho problema. Não vou sofrer. Porque o sofrimento é exatamente uma das consequências do não crer, de não entender que nós precisamos evoluir, crescer, abrir nosso campo mental vibratório. O bem reside em nós. O bem não busco fora, está dentro de mim. Se eu disse anteriormente que eu sou de origem divina, o bem está em mim. Só que precisa, que nem a flor, ele precisa desabrochar. Com o quê? Com o trabalho meu, com meu processo evolutivo sendo trabalhado por mim. Ninguém vai fazer por mim. Todos somos espíritos individuais. Nós estamos em conjunto para crescer, colaborando um com o outro, inserindo-se um ao outro no sentido de quê? De auxílio, propositalmente trabalhando pelo bem. Então, meus queridos irmãos, que possamos todos trabalhar em harmonia e paz. Que possamos todos encontrar o ponto de desenvolver a fé. Mas a fé raciocinada. Não é só ouvir e aceitar. É ouvir e aceitar através da razão. Raciocinando, né? Desmiuçando, compreendendo profundamente. E assim, então, nós passaremos a viver com muito mais segurança, unidos em pensamento e com sentimento honrado. Meus irmãos, eu agradeço profundamente a oportunidade de nós trocarmos pensamentos, de nós mexermos com alguns fiozinhos de raciocínio. Para quê? Para vivermos no dia a dia, para vivermos cotidianamente, evoluindo, trabalhando nossas capacidades que Deus nos deu, capacidades infinitas, e que nós utilizamos poucas, e muitas delas nós precisamos aperfeiçoar. Que a paz de Jesus, que Deus nosso Pai, nos envolva, nos ampare, e que nós possamos, e nesta vibração amorosa, fraterna, podemos continuar a crescer harmoniosamente, acreditando, sem dúvida, de que tudo evolui para o bem. Mesmo os acontecimentos que são obstáculos, eles nos instam a encontrarmos forma de contorná-lo, mas atingindo soluções. Soluções que sempre que ligados com a espiritualidade maior, com Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, certamente atingiremos aquela felicidade que não é deste mundo, que reside em nós próprios. Muita paz, harmonia e amor em cada um de nossos corações, que possamos viver a harmonia do universo sempre com Deus na nossa mente. Que assim seja. Assim seja. Vamos agradecer então ao irmão para proporcionar os estudos dessa noite. Muito obrigado. Diria na Argentina, graças, né? Graças. Muitas graças. Nesse momento nós vamos fazer uma meditação para os lares. Cada um se concentre, mentalize o seu anjo da guarda, o seu mentor, o seu guia espiritual. Que a gente possa, então, nessa energia positiva, nossos pensamentos, podemos pedir a equipe de Guaçaruco que nos permissão de sairmos daqui e irmos mentalmente olhando a nossa praia, nosso balneário, olhando as praias, a natureza,
mentalizar o Estado do Rio Grande do Sul, através da falange de Francisco Spinelli, a gente possa mentalizar, botar energias positivas, aquela região que está com seca, que não está produzindo, aquele agricultor que está perdendo. A gente pode dotar das energias das pessoas, dos trabalhadores. Podemos evoluir um pouquinho mais, e agora nós podemos imaginar o mapa do Brasil, pedir para a equipe de Ismael que traga energia positiva para o nosso país, união, que os nossos governantes possam receber também essa energia, que eles possam tomar as decisões mais acertadas. E assim, mentalizando um pouquinho mais, vamos mentalizar o nosso planeta, a cor azul, e com ele, nosso governador Jesus vai estar mandando energias para aquelas regiões onde tem guerra, onde tem atentados, que as pessoas possam estar em amor, possam transformar essas energias de amor, paz, essas regiões onde passam fome, todo o nosso planeta, todas as regiões da Ásia, Europa, África, aqui nas nossas Américas, todas as regiões, Austrália, Oceania, possam receber energias do nosso pensamento, que o mundo espiritual estava trabalhando, a nossa energia, possam, através de nós, estar levando energias positivas para todo o planeta, através do nosso governador Jesus. Voltando aqui no nosso centro, nas coisas do manto de Maria, azul, vamos pedir pelos asilos, pelos orfanatos, pelas casas de passagem, pelas casas de detenção, onde as pessoas estão sofrendo, têm penas, pela justiça dos homens, que eles possam receber também a nossa energia, que possam rever seus atos, que possam mudar sua mentalidade. Aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão necessitando de energia positiva, que estão, às vezes, sem consolação, que eles possam ser consoladas, que eles possam receber todo o mundo espiritual. E que assim seja. Assim seja.